A ministração dessa noite é a mais sublime, a mais profunda profecia que foi feita já em toda a história da nossa vida, para a nossa vida. Abram a Bíblia de vocês em Isaías, no capítulo 9. Nós vamos interagir com o verso 6 e 7. Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém, irmãos? Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Glorioso Deus e Pai, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, nos revele, Senhor, tudo o que ainda nós não conseguimos contemplar, interpretar a respeito desta profecia, que glórias a Ti, Senhor, já está completa na nossa vida, porque compreendemos, cremos que Ele já veio e cumpriu, conforme sempre dizemos aqui, Senhor, cabalmente a sua missão terrena. Glória a Deus, porque somente através dessa missão terrena é que nós estamos diante de Ti justificados, Pai. E podemos dizer até salvos, Senhor, uma vez que cumprirmos e obedecermos a Sua vontade, não mais a nossa. É o que Te agradecemos no nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. O tema: Jesus Cristo nasceu. A Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, verso 11, diz: é que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Irmãos, há exatos 2022 anos, Jesus nasceu. O significado de Natal, ele procede da palavra em latim, natalis. Para os cristãos, é a celebração do milagre do nascimento de Jesus Cristo. Jesus veio na condição de filho, assume a forma humana para que todos aqueles que nele crer tenham a salvação. Deus viu que a humanidade havia se desviado do seu caminho. Os profetas, instruídos espiritualmente, não eram mais ouvidos pelos seus semelhantes. Então, se fez necessário o nascimento de alguém mais forte, para que as escamas dos olhos das pessoas fossem arrancadas. Mas, como podemos constatar isso diariamente,
não aconteceu de uma maneira, né, que nós podemos compreender, ou melhor dizer, que a humanidade refletiu verdadeiramente nesse nascimento, compreendeu o verdadeiro propósito desse nascimento. Infelizmente, somente um Deus que é capaz de propiciar, ou seja, de proporcionar, né, uma mudança, diríamos assim, completa. Mas infelizmente muitos ainda estão com seus olhos tampados, com escamas nos seus olhos, com seu coração endurecido, que ainda não compreenderam a razão desse nascimento. Infelizmente, ainda a sociedade ela impõe valores totalmente contrários da vontade de Deus. Ao longo dos anos, irmãos, e cada vez mais a gente vai vendo com mais intensidade, mais furor, não é? A deturpação do que é o verdadeiro sentido espiritual do Natal. Olha o louvor que nós acabamos de cantar, aonde que nesse louvor diz esse acontecimento sobrenatural. O próprio Deus veio em forma de homem para, de certo modo, resgatar todos os que estão sendo levados pelas vontades desse mundo. Numa época em que apenas deveríamos, podemos dizer assim, só reverenciar o Papai do céu, que nos proporcionou este sublime acontecimento, esse sublime nascimento, referenciam-se nesta data a Papai Noel e muitos outros valores sem qualquer sentido do que realmente significa o Natal. O contexto é que profeta são pessoas que falam em nome de Deus, anunciam a sua palavra. No Antigo Testamento, o período profético, ele inicia nos anos de 1100 antes de Cristo, com o profeta Samuel, e se estende até os anos 400 antes de Cristo, com o profeta Malaquias. Deus, nesse período, levantou homens para acusar o povo de suas transgressões, suas iniquidades, seus pecados, alertando, a esse povo sobre as consequências que viriam caso não houvesse o arrependimento. O nome Isaías quer dizer o Deus eterno é a salvação. E há 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, ele anuncia, o nascimento desta criança milagrosa. Jesus, Jesus, Jesus. Esta criança será o Messias ungido, que terá todo o poder de governar. Isaías, ele está pregando aqui para que o povo se apegue a essa revelação. Aqueles que o rejeitarem terão somente trevas e miséria em suas vidas, mas aqueles que nele crer terão a luz e a promessa de um futuro melhor. Glória a Deus. 1 João, no capítulo 5, verso 12, um dos versículos mais pronunciados aqui na nossa comunidade, na nossa igreja: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem meio termo, irmãos. A palavra é clara: somente por intermédio de Jesus é que chegaremos a Deus. Amém? E na certeza desse nascimento é que nós devemos colocar toda a nossa esperança nesta vida
como também para a vida vindoura. Quando estudamos esta passagem do profeta Isaías, no capítulo 9, no versos 6 e 7, nós estamos diante de revelações eternas em nossas vidas, através do zelo de Deus. Primeira revelação: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Verso 6. Percebe o que está escrito aqui? Porque um menino nos nasceu. Nasceu para cada um de nós. Em outras palavras, um filho se nos deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa profecia, conforme já falamos aqui, já está cumprida na nossa vida. Jesus já veio. O que nós podemos observar através de historiadores, através da própria Bíblia, é que na verdade nós não sabemos certo o dia e o mês que Jesus nasceu. Claro que quase que o mundo todo, e milenarmente, ou seja, através dos milênios, vem comemorando esse nascimento em todo dia 25 de dezembro, conforme o calendário romano. A data em si, para nós, ela não tem nenhuma importância. Eu, particularmente, eu consigo compreender que todo dia eu tenho que reverenciar a esse nascimento. Nós não caminhamos mais sós, nós temos a Jesus. Ele veio, é um fato, é uma constatação. Então, para mim, todos os dias são natais. Eu tinha um blog que está aí, perdido aí, inclusive na internet, mas há muito tempo eu não cuido dele. De vez em quando eu dou uma olhadinha lá se ele está vivo, dentro desses, como que se diz, dessa nuvem da internet, aonde eu escrevo exatamente que todos os dias são natais. Todos os dias a gente tem que comemorar esse nascimento, porque sabemos exatamente dos feitos do Senhor Jesus. Sabemos contemplar exatamente o significado de Natal na nossa vida. Esse sublime e espiritual acontecimento para cada um de nós. Um menino nos nasceu. É muito importante, irmãos, compreendermos que ele veio pela minha vida, ele veio pela sua vida, que ele veio pela vida dos seus. Ele veio pela vida de todo aquele que nele crê. Amém? Jesus nasceu por nós, veio por nós, Deus nos deu seu Filho. Olha que maravilha! A sua natureza é divina e humana ao mesmo tempo. É um menino que nasce de carne e osso, e ao mesmo tempo é o divino Filho de Deus, que é dado a todos nós, para nos perdoar, para nos libertar e para nos salvar. Amém? Segunda revelação: reinará, ou melhor, o governo está em seus ombros. Verso 6 ainda. Reinará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É nele que reside toda a autoridade nos céus e na terra. Tudo vem dele, tudo volta para ele. 1 Colossenses, no capítulo 1, verso 16, diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias,
quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. O que essa palavra está dizendo aqui para mim e para você, que tudo pertence a ele, veio dele e tudo volta para ele. E está falando aqui exatamente disso que a gente sempre lembra, que nós temos a influência de dois mundos, o natural e o espiritual. Ele é o rei de tudo, ele é o rei, não é? Desse momento, como também do lado espiritual. Sejam potestades, o que são potestades? Sejam principados, todo o poder do mal, todas as potestades espirituais estão debaixo da autoridade de Jesus. Sobre o nome dele, todo joelho se dobra. A palavra diz que irão se dobrar todos os joelhos na terra, debaixo da terra, além, muito além, né? Chamado Seol, como também nos céus, todos os joelhos se prostrarão, todos os joelhos se dobrarão. Ele é a autoridade, é nele que está o querer e realizar de todas as coisas. É dele, não é? A nossa vida a ele pertence. Portanto, nós não podemos nem, não é? Digamos assim, imaginar qualquer coisa contrária à nossa vida. Ela não nos pertence, ela pertence a ele. Amém? Terceira revelação: seu nome será maravilhoso conselheiro. Verso 6 ainda. Jesus é maravilhoso em seus conselhos. Isaías refere-se aqui à onisciência de Deus. Analisamos, irmãos, para pensar. Quantas são as vezes que a gente busca conselho nas outras pessoas e não pede conselho de Deus? Conversamos às vezes com pessoas e não conversamos com Deus. E nós temos que ter a compreensão que esse Deus, ele é pessoal. E quem é pessoal busca exatamente nas pessoas relacionamento, busca conversação. Quando eu estou orando, eu estou conversando com Deus. Amém? Eu tenho que adotar exatamente esse comportamento, porque é isso que agrada a Ele. Ele quer que você seja a pessoa mais franca diante dEle, mesmo que você não for. Ele sabe se você está de hipocrisia ou não. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele quer um diálogo permanente contigo. Ele não quer diálogo com formalidade, com palavras, né, bonitas. Ele sabe o que você sabe falar, e diz a palavra que antes mesmo de você abrir a boca, ele já sabe o que você vai dizer. Portanto, não precisa ser palavras, né, bonitas. Eu já falei, quer orar bonito? Lê um salmo para Deus, dedicando para Ele uma conversa. As palavras mais bonitas já registradas nesse mundo são os salmos, são as poesias já nos deixadas, que é inspirada pelo próprio Espírito Santo, que usou o salmista, usou Davi, usou os filhos de Coré, usou, enfim, Salomão, usou Moisés, que são os escritores de salmos, né, para deixar exatamente essas preciosidades, palavras bonitas, para que a gente possa conversar com o nosso Deus, em espírito e em verdade. Mas Ele espera, Ele é um maravilhoso conselheiro. Não existe outro conselheiro maior, melhor que Ele próprio. Não tenha inibição de falar com Deus. As pessoas às vezes se inibem em falar com Deus.
Fala um bocadinho só. Ora uma oração repetida. Abra o seu coração. Peça conselho das coisas menores que você vai fazer, como também das maiores que você vai empreender. Uma das coisas que agrada a esse Deus é você mostrar exatamente que você é dependente dele. Ele quer essa dependência em você. Ele quer ser o seu principal conselheiro. Ele sabe e lhe aconselha agora no que você necessita. Ele tem os conselhos necessários para a nossa caminhada terrena, como também para a nossa caminhada no reino celestial, no seu reino. Ele é maravilhoso em seus ensinamentos eternos. Olha a sua palavra. Olha quantas coisas sublimes, quantas coisas maravilhosas que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, para fazer exatamente com que a gente sempre viva na luz e não nas trevas. Ele é maravilhoso em todo o seu amor. Diz a palavra em 1 João, no capítulo 4, verso 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele já deu prova desse amor. Ele foi sacrifício no nosso lugar. Vão vendo exatamente a importância de um filho nos nasceu. Jesus nasceu por nós para fazer, digamos assim, cumprir tudo que estava destinado para cada um de nós. Ele veio para amenizar a nossa dor, ele veio para sofrer por nós, como ele também veio para sorrir conosco. Ontem, eu tenho certeza que diante da nossa alegria aqui, também alegre ele estava. Conforme foi dedicado aqui na abertura, e ele já sabendo que no meu coração, no coração da minha esposa, existe exatamente essa dedicação constante. Antes de pisarmos aqui, nós já dedicamos esse lugar para ele, porque caso contrário é só um prédio, digamos assim, cercado de tijolo, telha, piso. Mas aqui é a casa de Deus. Foi dedicada a ele. Senhor, este lugar é seu. Haja da maneira que o Senhor quiser, com o seu poder, com os dons que já estão repartidos aqui, conforme diz a sua palavra, os dons que já estão repartidos para a igreja. Haja, que o seu Espírito tem total liberdade aqui. Lhe damos essa autoridade. Eu sei que o Senhor possui, mas nós estamos aqui ratificando essa autoridade a Ti, porque é do nosso querer. Conhecemos a Sua palavra e queremos exatamente que a Sua palavra prevaleça em todas as pessoas que assentarem nessas cadeiras. Amém, Senhor. Efésios, no capítulo 3, verso 19, diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha o que eu sempre tenho dito para vocês com relação aos dons, os dons do conhecimento. Eu conheço e exerço esse dom. Esse dom é exercido em mim a partir do momento que eu conheço a palavra de Deus e coloco essa palavra na prática. Eu estou dando prova para Deus que realmente eu estou no exercício desse dom de conhecimento, porque eu ouvi essa palavra e estou aplicando ela na minha vida, e eu estou melhorando o meu testemunho para que as pessoas, de certa maneira, me copiem em determinadas atitudes, das quais estas atitudes agradam ao meu Deus. Amém? Ao nosso Deus.
Quarta revelação: seu nome será Deus Forte. Verso 6. Este menino, irmãos, é o próprio Deus. Ele é o guerreiro divino, o herói divino ao nosso socorro. Ele é o Senhor dos exércitos. É dele toda a onipotência. Entendam, irmãos, que não existe nenhum poder que se iguala ao poder de Deus. Muitas pessoas hoje estão abraçando árvore como Deus delas, estão adorando estátuas como se fosse o Deus delas, adorando, entre aspas, espíritos como se fossem os deuses delas. Mas esse Deus invisível, é esse que nós devemos reverenciar a todo o momento, porque nós sabemos que ainda Ele sendo invisível, Ele está aí agora do teu lado. E como eu sempre digo aqui, porque isso acontece, quando eu pronuncio isso, ainda Ele me toca, como o César continua. Eu estou aqui mesmo. Eu estou te tocando exatamente para que você transfira isso para as pessoas e para que elas tenham esse mesmo sentimento. Fala agora baixinho com Deus. Toca eu. Toca-me. Até aquele louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu o meu coração. Pensa agora. Pensa agora, Ele é relacionável. Amém. É o único Deus forte que pode nos livrar de todos os inimigos. Nenhum inimigo nosso, irmãos, fica de pé diante do poder desse Deus. Conforme Ele fez com Davi, um menino que derrubou um gigante. Ele está dando prova para mim e para você que Ele é onipotente, que Ele pode todas as coisas infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Imagine agora esse Deus dentro do teu pensamento, não é? Agindo exatamente sobre o que você já está pensando, a seu favor. Ele te ama de uma forma incondicional, Ele quer o melhor. A palavra diz que nós fomos escolhidos por Ele, adotados por Ele. Ele nos ama e quer fazer exatamente com que tenhamos o melhor. E o melhor para essa vida é exatamente o melhor para a vida vindoura. Ele vai lhe dar exatamente aquilo que você necessita nessa, para que você não perca a vindoura. Às vezes estamos pedindo coisas para Deus que, se conquistarmos essas coisas, nós poderemos perder a outra. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele sabe do nosso passado, Ele sabe do nosso presente, Ele sabe do nosso futuro. O único. Não tem bola de cristal, não tem cartomante. O único onisciente é o nosso Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O único. Não podemos colocar as nossas crenças em nada além disso, muito pelo contrário. Reverenciar Ele exatamente através dos nossos pedidos, porque quando nós entramos com as nossas petições, com os nossos pedidos, Deus entra com o seu favor. Isso agrada a Ele.
Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, aquele que bate, a porta se abre. Amém? Esse é o nosso Deus. O seu poder é inigualável. Nós não podemos subestimar esse poder nas nossas vidas. As nossas impossibilidades terminam exatamente na possibilidade desse Deus. Ele pode tudo por nós, irmãos, pode tudo por nós. Compreendam esse tudo que está no agrado dele. Aquilo que eu sempre falo para vocês, uma vez que as nossas orações, as nossas petições estão totalmente alinhadas com a vontade de Deus, é milagre da nossa vida. Resultará exatamente em conquistas para esse mundo, sem com que percamos o outro. Amém? Ele é o Deus de tudo, dos céus, da terra, né? Debaixo da terra, de tudo. Quinta revelação, verso 6 ainda: seu nome será Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus, Ele é onipresente, que cuida de nós a todos os momentos. Irmãos, invoque mais a esse Espírito Santo que está, conosco. A palavra Emanuel significa Deus conosco. Invoque Emanuel. Invoque Emanuel aonde quer que você esteja. Aonde que você for, invoque. A palavra invocar não é coisa de espiritismo, não. Invocar é você trazer próximo. É essa a definição. Invoque, convoque, para que realmente Ele te acompanhe, com a tua ratificação, com a tua vontade. Ele está te acompanhando, mas diga isso para Ele: Senhor, vamos no mercado comigo? Tem pessoas que acham que estão ocupando Deus. Tem pessoas que acham que Deus está preocupado muito mais com aquelas criancinhas que estão na favela do que com o filho dele que está numa escola particular. Ele é o Deus de todos. Amém. Ele é o Deus de todos. Nós não conseguimos ocupar Deus porque Ele Ele é absoluto do absoluto. Ele pode todas as coisas. Assim como Ele está agindo agora lá em Moscou, para as pessoas que o invocarem, as pessoas das quais Ele está perto. Ele está perto aqui também de nós. Ele é onipresente e é o único também, não tem outro. Não tem outro que tenha esse poder. Esse poder, mais uma vez, é possível somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença. Ele é imutável, Ele nunca muda. Até o diabo muda. Ele já deu prova exatamente, Ele foi criado com um objetivo e mudou, por orgulho. Mas Deus, na sua essência, Ele é e sempre será o mesmo. Nele só reside amor, nele só reside cuidado, nele só reside ensino, milagres, prodígios e maravilhas para nossas vidas. Ele é só o bem. Ele não tem absolutamente nenhuma fagulhazinha de mal, muito pelo contrário. Oh, glorioso, com sua paternidade eterna, em total bondade e amor. Está aqui agora.
mais uma vez, nos tocando com sua paternidade eterna, de bondade e amor eterno, irmãos, que já começou aqui nas nossas vidas. Ele é o eterno sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o anjo de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, o bispo da nossa alma, aquele que preenche todos os tempos, que veio e que já está voltando para nos unir. O príncipe da paz, o único que tem direito de reinar sobre a paz, é este príncipe que trará a paz para esse mundo conturbado. Oh glorioso Deus, só Ele é que poderá trazer prosperidade de melhores dias. A palavra Shalom, que significa paz, reside nele. Oh Deus amado, diante desse momento que nós estamos aí de transição, de governo, só Ele é capaz de trazer a paz, só Ele é capaz de modificar mentes e corações. Diante dele todos os joelhos se dobrarão. Por isso é que nós devemos orar para essas autoridades, mas orar agora de uma forma diferenciada, pedindo exatamente que ele tenha um encontro sobrenatural com esse Deus que de certa maneira permitiu que ele fosse eleito para legislar, para ser o executivo dessa nação. Pedir exatamente uma transformação de mente, uma transformação de coração, fazer exatamente com que essa pessoa reflita sobre a salvação dela e a cada canetada dela só faça coisas assertivas para o seu povo, para o povo de Deus. Pedir para que realmente o Senhor alumia, clareia a mente dessa pessoa que está no governo, que vai assumir o governo, que já foi até diplomado, em nome de Jesus, esse que, mais uma vez, como diz as Sagradas Escrituras, todos os joelhos se dobrarão, que essa pessoa tenha a chance de se dobrar a Jesus enquanto é viva, que tenha condições de se arrepender dos seus maus feitos enquanto é viva, e que essa autoridade confiada seja para a honra e glória do nosso Deus e Pai, que, como diz a palavra, feliz é a nação onde Deus é o Senhor. O único que traz salvação, bênção e felicidade. O seu governo não terá fim. Verso 7. Seu governo é para a glória de Deus e salvação para os que creem. Sobre o trono de Davi reinará com juízo e justiça. Deus, por seu infinito amor e na sua misericórdia, cuidará de todos nós com zelo, com amor indizível, com amor absoluto. Concluindo, a palavra em Isaías, no capítulo 53, verso 19, diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Um dos profetas que mais anuncia a vinda do Messias Salvador foi Isaías. Se nós olharmos exatamente nesses versos, principalmente, ele está aqui escrevendo sobre o servo sofredor, em outras palavras, sobre o sacrifício de Cristo Jesus. E ele escreve aqui: todavia, ou seja, em tempo oportuno, podemos dizer assim, Deus
agradou moê-lo. Deus se agradou quando ele foi para a cruz, porque ali ele estava cumprindo uma missão e não correu dela. Deus se agradou no que eu falo sempre para vocês: cabalmente, cumpriu cabalmente, de início, meio e fim, a sua missão, fazendo-o enfermar. Por quê? Teve dores, teve momentos assim de depressão profunda, quando ele dera a sua alma como oferta pelo pecado, e ele deu isso por mim e por você. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ele é eterno. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele fez a vontade de Deus, está agora sentado à direita de Deus, na sua glória celestial. Assim como ele está sentado à direita de Deus, do lado dele tem uma série de assentos à sua direita, que é o meu lugar, é o seu lugar, é o lugar dos nossos, porque um dia também estaremos com ele na glória celestial. Um dia com ele viveremos eternamente. Ele pagou um alto preço por mim e por você, para sentarmos lá naquele lugar. Se fôssemos atribuir o valor desse assento, foi o sangue do próprio Cristo Jesus. A Bíblia, na Nova Tradução, na linguagem de hoje, em Efésios, diz: antes da criação do mundo, Deus já havia nos havia escolhido, escolheu a mim, escolheu a vocês antes da criação do mundo, vejam isso, para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, em espírito e em verdade. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seu filho. Olha que maravilha! Por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos concedeu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Um Filho nos nasceu. Amém? Jesus veio por nós. Um menino Deus nos deu. Deus nos deu Cristo Jesus. Amém, irmãos? Olhe sempre para esse nascimento. Olhe sempre para esse Natal, em cada atitude na sua vida. Cada vez que você fazer a vontade de Deus nesta vida terrena, você está dando o verdadeiro sentido, você está conjugando o verdadeiro significado de Natal. Um filho nos nasceu. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por esta palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por essa profecia já cumprida nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, por o Senhor ter doado o seu próprio Filho, que se fez homem, que passou exatamente tudo que eu deveria ter passado nessa vida e que jamais conseguiria suportar o que ele suportou. Obrigado, Deus, por essa substituição. Obrigado, Deus, pelo seu Filho Jesus. Por esse nascimento sobrenatural. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Para a honra e glória do Seu nome. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.